Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 8 do capítulo 19, eu escrevi o título de Como Prevalece a Igreja, ou a Igreja que Prevalece, para a gente refletir nesses versículos sobre o que Paulo viveu e o que vivem algumas igrejas que a gente tem a oportunidade de conhecer. Algumas igrejas crescem pelo simples fato das questões sociais, outras por mecanismos de marketing, através de comerciais e tal, e até por tradição. O pai leva o filho para a igreja. Então, existem esses três fatores que não é bíblico, mas também há a igreja de Cristo, que tem o crescimento através do conhecimento bíblico, através da liberdade dos seus membros e da renúncia que cada um faz pela a vida promíscua e algo nesse sentido. Eu tinha escrito uma outra frase aqui, mas ela não capturou. Mas aí a gente não pode medir a igreja pelo seu tamanho, ou, como diz o dito popular, tamanho não é documento. Não é porque a igreja é grande que ela é de Deus, muito menos porque ela é pequena, é uma igreja de Deus. As escrituras vão mostrar, principalmente nesse capítulo, que a verdadeira igreja de Deus, ela tem um ensino das escrituras de forma profunda, ou ensina profundamente as escrituras. A gente viu que Paulo passou 3 meses lá tentando ensinar alguma coisa, os abestados não aprenderam nada, não queriam aprender. Aí o que ele fez? Ele reuniu mais alguns discípulos e foi para um outro lugar, e ali passou mais 2 anos ensinando o quê? Ensinando quem era Jesus, ensinando o que é o reino de Deus e depois o que é o reino dos céus. Eu poderia fazer aqui um questionamento e perguntar a cada um de vocês quais são ou como vocês responderiam esses 3 pontos, mas eu vou aliviar essa para vocês hoje, tá bom? Mas fica aí, nós precisamos saber com exatidão quem é Jesus, o que é o reino de Deus e o que é o reino dos céus. Fica aí o trabalho de casa para vocês responderem no domingo que vem. Mas uma outra característica dessa igreja de ensino profundo é o conhecimento que os seus membros têm, porque é só o conhecimento, ou o conhecimento é a causa de nós não sermos consumidos, de nós não sermos enganados. Eu poderia escrever também de forma contrária: o conhecimento é a causa de nós sermos edificados, ou de nós nos tornarmos firmes e constantes. É a forma dos crentes se fortalecerem e de permanecerem firmados na rocha que é Cristo. Precisamos fazer parte dessa igreja onde o conhecimento é mais importante, ou o conhecimento é mais valioso do que o momento de louvor, do que o período de ofertas, ou de chegada e de saída da igreja. E por último, aqueles que têm conhecimento, eles têm o dever de ensinar aos outros. Ou seja, nós temos o dever de ensinar alguém aquilo que nós aprendemos. Mas se nós não aprendemos nada, a quem vamos ensinar? Um outro ponto interessante desse estudo é que eu escrevi aqui, o ponto 2, é libertação e liberdade. A gente poderia discorrer um bom período aí mostrando qual é a diferença dos dois, mas a palavra vai mostrar o seguinte: libertação é o poder de Deus agindo através de um ser que tem o Espírito Santo de Deus. E aí ele vai mostrar o quê? Que era só os apóstolos, os discípulos que expulsavam o demônio? Não, que tinham outros exorcistas, vai discriminar como exorcistas, que expulsavam também os demônios, só que por outros meios. E um desses, ou alguns desses, foram e tentar também expulsar como os discípulos estavam expulsando. E o que aconteceu?
o diabo deu uma coça nos dois, ou seja, um endemoniado pegou dois desses exorcistas daquele tempo. Isso é libertação, quando o poder de Deus age através da vida de uma pessoa. E liberdade, o que é liberdade? Liberdade é quando a pessoa tem em Cristo as suas vontades, é quando ela tem um conhecimento de quem é Cristo, porque Cristo é a verdade. O versículo bíblico vai dizer que Cristo é quem liberta, ou a verdade é que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, há algumas pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, ainda necessitam de libertação. Agora, e também, quem tem o Espírito Santo, quem não tem o Espírito Santo e quer fazer essa função de expulsar os demônios, corre um sério risco de apanhar. Então, libertação e liberdade não é uma sequência da vida cristã. O cristão, ele precisa ter os dois, mas tem pessoas que tanto conheceram a Cristo, mas não estão libertas, e tem pessoas também que foram libertas de demônio, mas ainda não conheceram a Cristo. Não existe esse negócio de eu fui na igreja, caí endemoniado, e depois em outro dia novamente eu caí endemoniado. Essa pessoa, sim, ela não conheceu a Cristo, ela não conheceu a verdade que liberta, ou seja, ela ainda continua cativa. Então não é o fato de eu estender a mão, expulsar o demônio de uma pessoa que vai tornar ela liberta. A liberdade só vem através do conhecimento de Cristo. E por último, vai mostrar que aqueles que se converteram, aqueles que naquele tempo eram muitos elogiados, por conta da magia, eles mostram que é uma característica do crente renunciar o velho para viver o novo, ou seja, renunciar às práticas antigas, antes de Cristo, não pelo fato de que as coisas eram erradas puramente. Eu bebia, hoje eu não bebo mais, eu fumava, hoje eu não fumo mais. Tem coisas que até a gente fazia antes de Cristo, mas que não são pecados, mas que a gente precisa deixar de fazer para que a gente possa fazer as coisas novas em Cristo. A Bíblia vai mostrar também nesse estudo que os bens e os valores antes de Cristo, eles já não fazem mais parte, porque se você for calcular isso que está escrito aqui, 50.000 moedas de prata, se cada moeda de prata valesse R$10, quanto daria aí essa conta? Eu não quero fazer para não errar, mas enfim, só se consegue viver em novidade de vida quem sabe de onde veio, sabe onde está e para onde vai. Quando eu sei que eu era assim e que hoje eu sou assim, eu consigo discernir e consigo mudar todas as circunstâncias a partir do momento que eu sei para onde eu vou. E essa é uma pergunta antiga: de onde vim, para onde vou, o ser humano não consegue responder, mas espiritualmente a gente consegue não só responder por que estou aqui, mas de onde eu vim e para onde eu vou. Tem pessoas que sabem que vieram da barriga da mãe e que está aqui por acaso e que vai morrer um dia. Só que Deus mostra na sua palavra que Ele nos gerou, que Ele cuida de nós até aqui e que Ele vai nos levar para morar com Ele. Enfim, como membros do corpo, precisamos ser guiados por Cristo, sem mediação nenhuma. Não é o pastor, o bispo, ou quem quer que seja, que possa estar entre você e Deus. Como membros do corpo de Cristo, nós somos livres e libertos, como agentes de milagre, missionando e ensinando aos outros aquilo que nós aprendemos com a palavra de Deus.